diante de nós. Que esperança é essa? É a esperança que nós acabamos de ler aqui, que aquele que fez a promessa, ele não pode mentir. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Só José vai receber. Obrigado por seu amém empolgado. Ela nos conduz até outro lado da cortina, do véu, para o santuário interior. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, Deus quer formar em nós um caráter semelhante ao dele. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. Ser cristão é carregar a essência de quem Cristo é. Ser cristão é parecer-se de verdade com Cristo, em como nós pensamos, em como nós falamos, em como nós agimos. E quando nós olhamos para essas áreas da nossa vida, para essas direções da nossa vida, é nítido que nós conseguimos reconhecer que há muitas mudanças que precisam acontecer, sim ou não? Sim. Mudanças no que pensamos, no que falamos, no que agimos. Em muitas coisas nós precisamos ser ajustados e mudados e transformados, para que então possamos refletir verdadeiramente o que significa ser cristão. Amém ou não? Amém. Automaticamente, quando nós temos essas coisas acontecendo na nossa vida, então nós estamos recebendo o caráter de Deus. O caráter de Deus é se parecer com Ele, é fazer o que Ele fazia, ou fazer o que Ele faria, falar o que Ele falaria, pensar o que Ele pensaria, e todos nós estamos caminhando para esse lugar, amém ou não amém? Amém. E tem algo do caráter de Deus que eu quero abordar com você aqui nessa noite, que é algo que talvez nós muito pouco nos atentamos, e eu não me lembro se em algum momento eu já falei a respeito disso, ou eu já ensinei a respeito disso, ou eu já preguei a respeito disso. E eu quero trazer algo do caráter de Deus para nós. Por isso que eu disse que Deus quer formar em nós um caráter semelhante ao dele, que é capaz de sustentar aquilo que é importante e verdadeiro. Irmão, o caráter de Deus sustenta a verdade. Aqui então, nós já começamos a entrar num ponto que nos cabe. Se o caráter de Deus está existindo em nós, então nós vamos sustentar aquilo que é a verdade. Nós vamos sustentar aquilo que é importante, porque Deus sustenta a sua palavra. A Bíblia diz que Deus vela por fazer cumprir a sua palavra. Deus não volta atrás. Aqui o texto diz que Deus não mente naquilo que Ele diz. O seu juramento e a sua promessa, Deus sustenta, Deus financia e Deus faz acontecer. Só que quando nós voltamos a ótica para nós vemos que muitas coisas que nós dizemos, nós não fazemos. Muitas das coisas que nós dizemos ser importante, não tratamos como importante. E quando temos uma perspectiva diferente da perspectiva de Deus, então não estamos andando no caráter de Deus, porque o caráter de Deus é sustentar a sua palavra, o caráter de Deus é fazer a sua verdade valer. Alguém está me entendendo? Amém. Obviamente, Deus não pode mudar, nós, no entanto, mudamos o tempo todo, e oscilamos em coisas que não deveríamos. Eu quero nessa noite também falar um pouco sobre essa oscilação. Mudança, querido, é algo que todos nós vamos passar, amém? Amém. Por exemplo, em relação à verdade de Deus, Deus quer nos dar um caráter firme que não vive a oscilar. Irmão, olha para mim, quando se trata da verdade de Deus, Deus não quer ver você oscilando nela. Mudar você vai, o único que é imutável é Deus, o resto todo mundo muda. Quando eu falo de recebermos um caráter de Deus, eu não estou falando de não passarmos por mudança. É impossível, mudança é necessária na vida cristã, amém? Até porque Paulo fala em Romanos 12, não vos conformeis com esse século, mas
Transformar-vos. Transformar é mudar. Mas veja, quando se trata da verdade, Deus quer nos ensinar a ser firmes nela. Deus quer tratar conosco a nossa oscilação. Por quê? Porque nós falamos a verdade, mas quando precisamos ser firmes na verdade, nós oscilamos nela. Por exemplo, Ele quer nos dar, em relação à nossa fé em Jesus, uma firmeza na qual não nos faz oscilar. Tem gente assim, meio troncha. Que palavra esquisita, troncha. Tem gente assim, meio inconstante. A Bíblia fala sobre inconstância, que não sabe se vai, se não vai, se fica, se não fica, se come, se não come, se bebe, se não bebe, se vai para frente, se vai para trás. São pessoas que não têm firmeza. Deus não quer você oscilando em relação a Jesus, irmão. Amém? Eu entendo perfeitamente que todos nós passamos por isso, mas a Bíblia vai nos dizer que a fé, o quê? É o firme fundamento. Vocês viram? Alguém leu o que eu compartilhei hoje? No grupo e pessoal? A fé é o firme fundamento. Então veja, se ela é um fundamento firme, quem está nela também deveria estar firme. Quem está nela também deveria estar firmado. Quem está nela não deveria estar negociando a verdade, porque o caráter de Deus não é negociar a verdade. Então, se nós dizemos estar numa fé e ela é o firme fundamento, eu tenho que parar de oscilar. Eu tenho que parar de hora ser uma coisa e hora ser outra coisa. Eu tenho que parar de hora ser quente e hora ser frio, porque o nome disso é mornidão. Quando eu falo de oscilação, querido, eu não estou me referindo apenas a uma incredulidade, tipo, tem gente que duvida que Deus quer curá-la. Quando eu falo de oscilação, não estou falando só de ter uma incredulidade. Acredite nisso, tem gente que acredita que Deus não quer curar ela. Tem gente que acredita que Deus não quer prosperar ela. Tem gente que acredita que Deus não quer libertar ela. Não, eu tenho que ficar com isso aqui, porque isso aqui é Deus que quer que eu fique com isso aqui. É gente incrédula. Não é desse tipo de oscilação que eu estou falando. O tipo de oscilação que eu me refiro é aquele tipo que nos faz considerar coisas como: compensa continuar nesse caminho? Vale a pena servir a Deus? O que eu estou ganhando, negando a mim mesmo? Tem gente que questiona essas coisas. Tem gente que vem para o Senhor e, como eu disse alguns cultos atrás, não faz o cálculo da jornada. E então, no meio do caminho, ela fica considerando: será que vale a pena? Será que vale a pena eu pagar o preço? Será que vale a pena eu continuar indo lá? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu abrir mão disso aqui tudo? De tudo isso aqui? Tem gente que está oscilando na sua fé. Deus não quer esse tipo de fé em nós. Ele quer que você tenha a convicção que no caminho que você entrou é o único caminho que você tem para andar até o fim da sua vida. Veja, eu vou te dar um exemplo. O que eu acabei de dizer está descrito na palavra. Tem gente que oscila entre dois caminhos: se vai servir a Deus ou se não vai servir a Deus. Tem gente que oscila entre duas verdades, porque não existe duas verdades, irmão, só existe uma verdade. Mas tem gente que oscila entre a verdade de Deus e a suposta verdade que o resto traz. E a Bíblia vai nos narrar uma história na época do profeta Elias. Lembra quando Elias enfrentou os profetas de Baal e os profetas de Azera? Lembra lá? Que Elias mandou descer fogo do céu, desceu fogo do céu, ele matou todo mundo. Depois lembra disso? Elias vira para o povo e diz isso aqui, ó, lá em 1 Reis 18, 21, diz o que aconteceu. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando? Fazendo o quê? Ó, o que é oscilar? É você não ser nem lá nem cá. Até rimou. Oscilar é você não ter firmeza, irmão. A fé é o firme fundamento. Oscilar é você ter aquela dúvida, mas não é uma dúvida sincera, irmão. Existe uma dúvida que é sincera. Mas tem uma dúvida, querido, que é uma dúvida que é gerada porque não há uma convicção plena no interior do indivíduo. Aqui nessa história, Elias diz, ele se coloca diante do povo e pergunta: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Algumas versões diz, cocheando entre dois pensamentos.
pensando duas coisas, e ele continua dizendo: se o Senhor é Deus, siga-no, mas se Baal é Deus, então siga Baal. E o povo, contudo, ficou em silêncio. Escute isso aqui. Quando você está oscilando, você não sabe o que seguir, você não tem muito o que falar. Você não tem muito o que dizer, porque a verdade é para aqueles que estão firmados nela. Só tem condição de ser convicto, de abrir a boca para falar, é quem está se firmando na verdade de Deus. Mas aqui diz que o povo ficou em silêncio. Nós não teremos muito o que dizer quando nós estamos divididos entre a verdade e o que parece ser a verdade, que nada mais é do que engano. Quem é que é da verdade? Amém. Então eu vou te ensinar uma coisa nessa noite. Eu nem comecei a pregar, só estou te dando a introdução para onde eu quero chegar. Nós dizemos que somos da verdade, nós afirmamos que somos da fé, dizemos que somos cristãos. Só que quando é preciso de fato pôr à prova tudo isso que os nossos lábios afirmam, o nosso comportamento mostra o contrário. Irmão, nós temos que sustentar aquilo que sai dos nossos lábios. Você pode não dar valor às palavras que você fala, mas tudo que sai da nossa boca, Deus dá valor. Por isso a Bíblia diz que Deus vai cobrar de todos os homens cada palavra que saiu da boca deles. Eu e você não nos atentamos para isso e não damos a devida importância por aquilo que falamos, mas Deus está anotando cada palavra. Quantas coisas e quantas vezes nós não dissemos que faríamos algo e não fizemos, não juramos, não prometemos. Nessa noite eu vou falar sobre juramento também. Quantas vezes não prometemos algo para Deus, para os outros e não cumprimos? E assim, na nossa cabeça não tem problema descumprir, mas para Deus tem, porque isso revela falta de caráter. Isso revela algo que não está no caráter de Deus, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus fala, vai acontecer, vai acontecer. Só que a gente fala assim, eu vou fazer, e a gente não faz. Que caráter é esse, irmão? É o caráter de Cristo? Se você não consegue sustentar a sua palavra, como você vai sustentar a palavra dele? É isso que nós vamos tratar aqui nessa noite. Veja, tem gente, querido, que literalmente anda à beira do caminho, cogitando entre duas verdades, duas possibilidades, e não há duas coisas de cada. Há somente uma verdade e somente um caminho. É preciso que todos nós nos deparemos com aquela declaração de Pedro: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque infelizmente, querido, para alguns, eles ainda têm para onde voltar. A fé é o firme fundamento. Se é o firme fundamento, eu não tenho para onde voltar. Se é o firme fundamento, eu estou firmado em uma única verdade até o fim. Ou não? Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa? Opa, então significa que ela vai dar um início de jornada para você e vai te levar até o fim dela. Amém ou não? Quando Jesus pergunta a seus discípulos quem as multidões diziam ser ele, os discípulos apresentam várias possibilidades vindas das multidões, mas para alguém ali entre os 12, a única verdade já estava definida: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, quem as multidões dizem que eu sou? E aí então os discípulos começam a dizer: Jesus, Mestre, Senhor. Então eles começam a apresentar várias opiniões, várias possibilidades de que as pessoas diziam que Jesus era, mas alguém estava convicto: Ele é. Irmão, o caráter de Deus é um caráter que sustenta quem Ele é. Nós dizemos ser dele, irmão, dizemos pertencer a Ele, mas será que nós estamos sustentando a verdade que Ele sustenta? É um fato, querido, que mudança é algo necessário a todos nós, mas há oscilações em relação a coisas que não deveriam acontecer. Eu não posso viver titubeando entre a verdade e a mentira. Eu preciso ter bem definido o sim e o não de Deus. Vá ouvindo isso aqui.
entre o que convém e o que não convém, entre o que edifica e o que não edifica. E eu preciso estar firme em minhas declarações e confissões. Irmão, eu vou repetir isso aqui. Deus, a Bíblia diz, não sou eu, escute a seriedade do que eu vou te dizer. A Bíblia diz que Deus odeia o quê? Odeia. A duplicidade. Sou eu que estou falando? É a Bíblia que afirma. Deus odeia a duplicidade. O que é duplicidade, irmão? É duas coisas. É uma coisa que se divide em duas. É algo que não parece nem com um nem com o outro. A duplicidade, Deus odeia. Ele repele, Ele detesta. E nós precisamos ter bem definido o sim e o não de Deus. O que convém e o que não convém. O que edifica e o que não edifica. Tem gente que não sabe fazer diferenciação dessas coisas. Eu tenho que estar firme nas minhas declarações e confissões, no meu sim e no meu não, nas promessas que eu faço e no que sai da minha boca. Irmão, você tem que estar convicto daquilo que você fala, daquilo que você professa, daquilo que você promete, daquilo que você jura. E nós vamos ver que nós não devemos jurar, a Bíblia não nos incentiva a jurar. No Antigo Testamento os homens juravam, mas no Novo Testamento você não faz juramento nenhum, por nada e nem por ninguém, porque o juramento revela algo errado em nós. Você vai ver que o juramento não demonstra firmeza de fé numa pessoa, e numa verdade, e numa palavra. No Antigo Testamento, os homens eles precisavam ter alguma coisa para jurar, para que a palavra deles tivesse validade. Mas agora, a nossa palavra tem validade, porque nós estamos debaixo de uma verdade. Então, quando nós falamos algo, nós temos que ser homens e mulheres. O quê? Homens e mulheres que sustentam o que falam. Não vou antecipar, não vou deixar para falar isso aqui por último. Mas veja, quando eu falo de estar firme na verdade, é na verdade de Deus e não na nossa própria verdade. E é fácil sabermos se estamos firmados no que Deus disse. É só olharmos para o tipo de fruto que estamos produzindo. E eu não preciso aqui listar para você, porque você sabe quais são os frutos provenientes do Espírito e quais não são. Agora eu quero voltar para o texto e começar a pregar para você e a te dizer o que realmente nós precisamos ouvir nessa noite. Veja, o texto diz que Deus empenhou a sua palavra como forma de juramento e garantia de que o que havia dito estava assegurado por quem ele era. Vou repetir para você entender. O texto que nós lemos aqui diz que Deus empenhou a sua palavra como garantia. Deus penhorou ela, de que o que ele havia dito iria acontecer. Deus colocou a palavra e ainda ele coloca o seu próprio nome, a sua própria pessoa para garantir o que ele disse. Deus disse: eu estou fazendo uma promessa, mas como não tem ninguém superior a mim, para eu jurar, eu vou jurar por mim mesmo, que o que eu estou prometendo, eu sou fiel para cumprir. Por isso diz o texto que Deus, não tendo ninguém superior a si, jurou a si mesmo, por si mesmo. E quando ele faz isso, diz o verso 17, que Deus se comprometeu por meio do que falou, para que os herdeiros da promessa, cadê os herdeiros aqui? Amém. Tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. Irmão, está aqui uma verdade que a gente tem que se firmar: o que Deus prometeu, Deus continua sustentando. Porque ele não pode mudar, Deus não mudou de ideia. Pastor, mas Deus fez uma promessa para alguém e aquele alguém morreu. Mas Deus não mudou de ideia, aquele alguém morreu porque não mandou naquilo que Deus tinha. Aquele alguém morreu ou deixou de viver porque não quis dar ouvidos a Deus, mas a ideia de Deus continua existindo. A Bíblia diz que os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis, irmão. Se Deus faz uma promessa para você, essa promessa existe até o fim. Em outras palavras, o que Deus prometeu e o que Ele mesmo jurou por si, é uma garantia e um lugar, para que nós pudéssemos ter a plena convicção de que Ele é fiel para cumprir o que falou. Irmão, você pode se firmar totalmente no que Deus disse. A questão agora é, trazendo a ótica para nós, o que nós falamos, os outros podem se firmarem como sendo uma verdade?
Porque eu comecei essa palavra dizendo que Deus quer nos dar o caráter dele, e o caráter dele sustenta o que ele diz. Deus nos dá a garantia que nós podemos nos firmar na palavra dele. Mas agora eu te pergunto, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que nos veem, elas podem ter a garantia da palavra que nós damos a elas? O nosso sim para as pessoas é sim, o nosso não para as pessoas é não. Porque isso que ele está revelando um caráter em nós, ou a falta dele. Você, repito, não dá a importância devida ao que você fala. Você prometeu coisas, você deixou de cumprir coisas. E aí as pessoas olham para você e começam, sabe a fazer o quê? A não dar crédito mais nas suas palavras, porque você diz e não faz. Qual foi a última vez que você parou para se importar com aquilo que você diz e não faz? Com aquilo que você promete e não cumpre? Você já parou para pensar nisso alguma vez, irmão? Ou é muito fácil para você prometer algo e voltar atrás? Você não dá valor, mas Deus está dando valor ao que você está falando. Depois as pessoas começam a olhar para nós e começam a ver qual é o espírito que governa a mim e a você. Qual é a verdade que nos rege? Não, já viu aquela história que quando alguém fala muita mentira, que quando ele vai contar a verdade, ninguém acredita nele? Já viu? Pois é, a mesma coisa acontece quando nós falamos muitas coisas, prometemos muitas coisas e não fazemos. A nossa palavra começa a cair no descrédito. Por quê? Porque as pessoas olham para nós, ouvem de nós uma coisa, mas veem em nós um comportamento totalmente diferente. Agora eu quero trazer para você o foco para o nosso lado, porque como eu disse, Deus quer formar em nós o seu caráter, e podemos ver que o caráter de Deus é imutável. Isso não significa que seremos imutáveis, porque imutável é só Ele. Porém, como já sabemos, mudança é necessária a todos nós, mas há algo do caráter divino que precisa ser uma marca dele em nós, que é o nosso sim, sim e o nosso não, não, que é sustentarmos aquilo que falamos. Qual foi a vez que você ouviu alguém te ensinando sobre isso? Que você tem que ser homem e mulher para sustentar o seu sim, sim e o seu não, não, para você sustentar as suas promessas. Irmão, eu cansei, o quê? Eu cansei de ouvir blá 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 da boca das pessoas, promessa da boca das pessoas, para mim, ou para alguma coisa, ou para alguém, e não cumprirem. Cansei. Aí eu passo a olhar para essas pessoas, sabe o que eu passo a ver? Não tem palavra. É incapaz de sustentar o que disse, e se é incapaz de sustentar o que disse, se é incapaz de lidar com a própria palavra, vai ser incapaz de lidar com a palavra de Deus. Quando você é capaz, querido, de sustentar o que você está dizendo, sabe qual é a mensagem que você passa para Deus? Você vai ser capaz de sustentar a minha palavra. Eu cansei, irmão, de ouvir gente falando assim: pastor, pode contar comigo, na hora que eu preciso eu não posso. Pastor, eu estou prometendo, eu estou jurando, aí na hora que você vai ver, cadê? Então você passa a olhar para essa pessoa como alguém que não tem palavra, e se não tem palavra, não tem verdade, se não tem verdade, não tem caráter de Cristo aí. Está vendo como que a gente diz ser cristão e tantas outras coisas, mas não sermos governados por aquilo que dizemos? Obviamente não devemos sustentar o erro. Quando eu falo de nós sustentarmos a nossa palavra, se há algo errado, nós precisamos substituir o erro pela verdade. Mas é aquelas coisas que são verdades e dizemos, mas não cumprimos. Dizemos, mas não sustentamos. Dizemos, mas não honramos. Prometemos e voltamos atrás. Irmão, quantas vezes nós dizemos que íamos honrar e não honramos? Quantas vezes dizemos que iríamos honrar o Senhor e não honramos o Senhor? Pensamos que Deus não se agrada apenas dos que mentem, mas Ele também não se agrada dos que dizem a verdade, mas não honram a verdade que dizem. Olha para mim. Há duas qualidades de pessoas que não agradam a Deus. Primeiro, aquelas que vivem na mentira, que só falam mentira, porque os que são da verdade não têm parceria com a mentira. Primeiro tipo de pessoa que não pode agradar a Deus, o que vive na mentira. O segundo tipo de pessoa que não agrada a Deus é o que diz a verdade, mas não pratica a verdade que diz. O que diz a verdade, mas não sustenta a verdade que diz.
Jesus falou assim, ó, para os seus ouvintes: ouçam tudo que os mestres, os escribas e os fariseus disserem a vocês, porque isso aí é verdade, mas não imitem as obras deles, porque eles dizem, mas não fazem, dizem, mas não praticam. Quer agradar a Deus? Pega a verdade e se sustenta nela, e quando você falar alguma coisa, cumpra o que você está dizendo, porque para você, aos seus olhos, pode não parecer nada demais descumprir, mas aos olhos de Deus você está passando uma mensagem, se Ele pode contar com você para sustentar a verdade dele ou não. E para as pessoas também, irmão, você está passando uma mensagem. Quando nós dizemos alguma coisa e não cumprimos, nós vamos passar uma mensagem para as pessoas. E ser cristão é passar a mensagem correta. Ser cristão é passar a verdade. Ser cristão é quando sim, sim é, quando sim é sim, quando não é não. Você sabe por que contratos têm muitas cláusulas? Sabe por quê, irmão? Eu vou dizer para você por que contratos têm muitas cláusulas. Porque o homem perdeu a garantia em suas palavras. Quanto mais cláusula tem num contrato, mais demonstra a falta de confiança na palavra do ser humano. Na antiguidade, há pouco tempo atrás, irmão, não preciso voltar na antiguidade não, vamos voltar 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, a palavra do homem valia muito mais. O homem falava e ele pagava o que ele falava. O homem prometia e ele cumpria com o que ele prometia. Hoje nós vemos exatamente o oposto. E ainda a gente não se preocupa em prometer e voltar atrás. A nossa cara nem arde, irmão, nem dói. Mas veja, o homem ele perdeu a garantia de suas palavras e se tornou desonroso e parou de cumprir com as suas promessas. Então se coloca muitas cláusulas como garantia de que o cumprimento seja feito. Deus leva a nossa palavra, as nossas promessas tão a sério. Escute o que eu vou te dizer agora, não pede isso aqui não. Deus leva a nossa palavra, as nossas promessas tão a sério, que Ele diz por meio do salmista o tipo de pessoa que vai habitar no seu santuário. Veja o que Ele diz em Salmos 15, a partir do verso 1. Olha, Deus está levando a sério o que você diz, irmão. Olha isso aqui: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor. Agora veja, que mantém a sua palavra mesmo que saia prejudicado. Quer que eu repita isso aqui? Uma das características de quem vai habitar no santuário do Senhor para sempre, e quem vai ter acesso ao monte do Senhor, é aquele que sustenta as suas palavras, ainda que sofra o dano. Essa mesma versão aqui, numa outra versão, essa mesma passagem, está assim, ó: aquele que jura, ainda que com dano seu, deve cumprir o que jurou. Está vendo aqui, irmão? Deus leva a sério aquilo que nós falamos. E Ele está olhando exatamente as coisas que nós estamos falando, se nós estamos dispostos a fazer aquilo que nós estamos falando. Lidar, querido, com nossas próprias palavras é uma dificuldade, porque mudamos o nosso parecer quando nos convém. O texto de Salmos está dizendo que aquele que jura, ainda que com dano seu, deve cumprir o que jurou. Não levamos as nossas palavras e promessas que fazemos a sério, mas Deus as leva. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 5, verso 6. Olha isso aqui: não permita que a sua boca o leve a pecar, e não se defenda dizendo ao mensageiro do templo que a promessa que você fez foi um engano. Ele está falando de alguém que faz uma promessa para o mensageiro, para o sacerdote, para o pastor, para o mensageiro do templo, e depois vira para o pastor e fala assim: é que foi um engano, pastor, não era bem isso, né? Ele está chamando isso de pecado. Não permita que a sua boca o leve a pecar. E ele continua dizendo: isso deixaria Deus irado, e Ele poderia destruir tudo que você conquistou. Está vendo a seriedade que Deus dá com as palavras que saem da nossa boca? Porque Ele leva a sério as palavras que saem da boca dEle.
E Ele quer nos dar o mesmo caráter, para que nós possamos levar a sério as palavras que saem da nossa boca. E eu já tive gente assim também. Pastor, tal coisa. E aí, você fica esperando e nada. Quando nossa palavra perde o valor, querido, nós voltamos atrás, sem muito se importar com aquilo que iremos transmitir, seja para Deus ou seja para os homens. Se a nossa palavra está perdendo valor para nós, vai ser muito fácil voltar atrás das coisas, irmão. Eu vou prometer um negócio para você e não vou ficar nem vermelho de voltar atrás. É assim ou não é? Por quê? Porque a sua palavra perdeu valor, inclusive para você mesmo. Será que não nos incomoda sermos tratados como pessoas sem palavra? Alguém já falou para você? Você não cumpre o que você promete, você não tem palavra. Alguém já te falou isso? Você não se incomoda não, irmão? Alguém virar para você e falar que você não tem palavra? Que você não honra o que você diz? Quando precisamos colocar o juramento como garantia de algo, porque o juramento dá peso às nossas palavras, é sinal de duas coisas: ou que já perdemos a garantia no que dizemos, ou então precisamos jurar, ou porque não entendemos que não devemos jurar. Todas as vezes, eu vou falar de juramento agora, olha para mim, não perde isso aqui não. Todas as vezes que você precisa jurar por algo, é porque nem você mesmo tem garantia nas palavras que você está dando. Escute isso aqui, irmão. Eu juro por tal coisa. Nem você acredita no que você está falando. Quando nós juramos por algo, o que nós estamos querendo afirmar ou reafirmar? Que o que nós estamos falando nós vamos cumprir, sim ou não? Não é assim? Quantos aqui já juraram por Deus e o mundo? Eu juro pelo meu pai, pela minha mãe, não sei o quê. Mas mal paramos para entender que Deus está considerando o que estamos falando, mas não estamos cumprindo, porque como lidamos com o que falamos é semelhante a como lidaremos com o que Ele fala. Eu vou contar para você um exemplo já do que aconteceu comigo sobre isso. Mas como você lida com aquilo que você fala, é semelhante a como você vai lidar com aquilo que Ele te fala. Se você não valoriza a sua palavra, você não vai valorizar a palavra dele. Porque se você não se trata com dignidade, você não vai tratar com dignidade a palavra dele. Você está me entendendo? Eu acho que você não está entendendo, né, irmão? Então quando nós dizemos assim, juro por minha mãe, juro pela minha família, juro pelos meus filhos, juro por Deus, nós fazemos isso porque queremos dar ênfase de que a nossa palavra é verdadeira e vai ser cumprida. Mas segundo a Bíblia, querido, no Novo Testamento, nós não devemos fazer juramento. Juramento não é algo bom, e eu posso mostrar para você. Jesus redefine o juramento no Novo Testamento. Você não vai ver no Novo Testamento, nem Jesus, nem os discípulos mandando a gente jurar por nada. Jesus redefine o juramento no novo discípulo. Ele diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passa disso vem de onde? Da concorrência. Veja, vou ler para você aqui. Jesus diz, primeiro Tiago diz, em Tiago 5,12: acima de tudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Não jure por qualquer outra coisa. Significa, não jura por nada. Nem pelo céu, nem pela terra, e nem por nada. Não jure por nada. Que seu sim, quando você falar que vai fazer, faz. Quando você prometer, cumpra. Seja o seu sim, de fato sim, e o seu não, não, para que não pequem e sejam condenados. Está vendo que Deus leva a sério o que nós falamos? Jesus disse em Mateus 5, a partir do verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebrem seus juramentos. Aos seus antepassados, lá no Antigo Testamento, cumpram os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés.
E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam, juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso, vem do maligno. Você sabe o que ele está querendo mostrar para nós? Que o caráter de alguém da verdade só tem duas palavras: sim e não. O caráter de alguém que está sustentando a verdade não diz sim e depois volta atrás, e não diz não e depois vai fazer o contrário. O caráter de quem sustenta a verdade, ele pode até dizer sim para o erro e depois dizer não para o erro, mas o caráter de quem sustenta a verdade nunca vai dizer sim para a verdade e depois voltar atrás na verdade. É esse caráter que Deus quer nos dar, porque é assim que Ele é. O que Ele fala, Ele sustenta, e é da mesma forma que Ele quer tornar a mim e a você alguém que sustenta o que fala, amém ou não? Amém. O sim e o não de Deus é mais do que duas pequenas palavras, é a sua garantia de que o que Ele disse é digno de total aceitação. É simples. Então o que eu vou te dizer vai parecer pesado, querido, mas quando nós nos associamos ao erro, para não dizer a concorrência, nós abrimos mão de princípios que devem nos reger, como a verdade e a sinceridade, irmão. Verdade e sinceridade, isso tem que nos reger. Mas se nós abrirmos mão dos princípios de Deus, nós vamos cair no erro e não vamos nos importar em voltar atrás, inclusive das coisas que é a verdade de Deus para nós. Jesus está dando valor ao nosso sim e ao nosso não, porque isso revela o nosso caráter e se levaremos sério o que Ele nos diz. Como eu te disse, se não valorizamos nem o que dizemos, não valorizamos o que Ele nos diz, e o Senhor não confia sua verdade para quem não é da verdade. Quem é mensageiro da verdade? Sustenta a verdade. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, a sua verdade não é para qualquer um. Jesus disse aos fariseus em João 8,44: vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e o pai da mentira. Irmão, escute isso aqui. A verdade, ela pode até estar na boca de um monte de gente, mas isso não faz deles mensageiros da verdade. A verdade pode até estar na boca do diabo, mas ele continua sendo diabo. Veja, lá no deserto, o diabo citou a palavra, sim ou não? Mas isso fez dele um mensageiro de Deus? Não, ele continuou sendo diabo. Assim como a verdade pode estar na boca de muitos de nós, mas isso não faz de você um mensageiro da verdade, se você não pratica o que você diz. Eu sou crente. Se você é crente, viva como crente, porque se você vive diferente de crente, você não é um mensageiro de Deus. Eu sou não sei o quê, mas se a nossa vida mostra o contrário, é na concorrência, no time da concorrência que nós estamos jogando. A palavra na boca do diabo não faz dele alguém que carrega a verdade, e ele vai continuar sendo o diabo. Então nós precisamos resgatar o valor de nossas palavras. Guarde isso, resgatar o valor de nossas palavras. Como que nós fazemos isso? Valorizando os princípios de Deus. Eu vou contar algo para você que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu estava num voo, eu não lembro se era para Goiânia, se era para Campinas. E quando você embarca num voo, você que já voou, você sabe disso. Vou mostrar para você a importância de você sustentar a palavra, a sua palavra, porque senão você não vai sustentar a palavra de Deus. E quando você embarca no voo, assim que o avião vai decolar, a comissária de bordo, ela dá os avisos. E um dos avisos é para você afivelar o cinto, colocar a poltrona ereta, de maneira reta, e você desligar os aparelhos eletrônicos. Telefone específico, né? Irmão, e eu ouvindo aquilo, eu fiquei observando o povo, né? Praticamente ninguém dá atenção àquele aviso da comissária.
Porque uma interferência de um sinal pode derrubar um avião, irmão. Se está dando aquele aviso, não é à toa. Desliga. Imagina, você pega um voo, paga caro para você morrer. Morreu por quê? Porque o infeliz não cumpriu a ordem simples que foi dada, que era desligar o telefone. Aí estou eu lá, né, observando, a comissária falando e todo mundo mexendo em celular como se tivesse tudo surdo. E eu estou bem ali também de boa, né? De repente, irmão, o Espírito Santo me pegou e ele falou, eu vou replicar, eu quero ler aqui para replicar certinho o que ele falou comigo. O Espírito Santo falou assim para mim: se você não é capaz de obedecer uma instrução básica como essa, você não será capaz de obedecer o que eu falar contigo. Consegue entender o que eu acabei de dizer? Se você não consegue obedecer a instrução simples de um homem, como você vai obedecer a minha instrução? Diz para mim. Ou seja, se você não é capaz de honrar nem aquilo que vocês dizem entre vocês, você não será capaz de honrar aquilo que eu lhe digo. Foi isso que o Espírito Santo falou para mim. Sabe o que eu fiz, irmão? Depois daquele dia, nunca mais, e eu voei várias vezes, nunca mais eu fiquei com o celular ligado quando o avião decolava. Depois que o avião decolava, aí ela falava, agora vocês podem ligar os dispositivos de vocês. Então eu ligava e pegava o celularzinho, tirava a fotinha, filmava bonitinho. Mas nós temos que conseguir sustentar, irmão. Não é só, veja, sustentar aquilo que nós dizemos, porque se não sabemos lidar nem com o que dizemos, como vamos lidar com aquilo que Deus nos diz? Amém, irmão? Amém. Deus se importa se de fato estamos dispostos a honrar as nossas palavras, porque a maneira como lidamos com elas, revela a maneira como lidaremos com o que Ele nos diz. Se não honramos nossas palavras, não iremos honrar a dele. Por isso precisamos levar mais a sério o que dizemos, porque quem olha para nós e nos ouve, verá a quem pertencemos. A quem você pertence? Irmão, infelizmente, um monte de crente tem uma marca neles assim, ó. Eles se chamam de crente, né? As pessoas olham para eles e dizem é crente, inclusive é crente lá daquela igreja, aquela igreja lá, ó, da parede cinza. Misericórdia. Daquela igreja lá, ó, do pastor Babudinho. Mentiroso. Tem um monte de crente com a estigma, irmão, de crente, mas está carregando a fama de alguém que não carrega a verdade na sua vida. Pode até carregar a verdade nos lábios, mas não carrega a verdade na vida. Do que adianta isso, irmão? Quantas coisas já não dissemos e não cumprimos? Um dia nós dissemos sim ao Senhor. Quem disse sim ao Senhor? Amém. E Ele encarou o seu sim como sim. No dia que você falou sim para Ele não encarou, numa dúvida sua não, irmão. Sim, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ele está lá em cima, amém. Eu creio que você me... Ele não está lá assim, será? Deixa eu ver, será? O sim que você deu para Ele encarou como sim. Mas por que nós voltamos atrás de tantas coisas então? Se um dia dissemos sim para Ele, por que estamos voltando atrás de um monte de coisa? Eu não quero saber mais de igreja, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo. Ô criatura, um dia você não disse sim para Ele? Você está querendo voltar atrás agora por causa de quê? Você não é homem para honrar as calças que veste? Você não é mulher para honrar as saias que veste? Se você disse sim um dia, então sustenta o sim até o final da sua vida. Porque Deus ouviu o seu sim como um belo e sonoro sim. Um dia dissemos para Ele, faça-se a sua vontade sobre a minha vida. Quem já disse isso para Ele? Em lágrimas, eu sou seu, faz a sua vontade na minha vida, eu te entrego tudo. Você não disse isso para Ele? Já fez isso, irmão? Sustenta. Muitos escolheram não honrar o que disseram com a boca e tornam atrás em sua confissão. Ter um caráter como o dele é não recuar da verdade, não retroceder da nossa confissão, assim como ele não retrocedeu da dele.
Escute, a Bíblia diz para nós guardarmos firmes até o fim, o quê? A nossa confissão. A Bíblia diz isso, para guardarmos firmes até o fim a nossa confissão. Porque esse é o caráter dele, a confissão que ele fez sobre nós, ele sustenta firme até o fim. Mas e nós? Quando ele disse sim, ele se entregou totalmente a nós. E nós, quando dissemos sim, será que nós nos entregamos totalmente a Ele? Ou estamos nos entregando totalmente a Ele? Irmão, o sim de Jesus trouxe Ele para essa terra e levou Ele a morrer na cruz, a se doar totalmente por nós, se entregar totalmente por nós. E aí um dia nós o recebemos e dissemos sim para Ele. A pergunta é, será que nós estamos nos entregando totalmente a Ele? Porque Ele não se entregou em partes por nós, Ele se entregou totalmente. Mas e nós? Não estamos conseguindo nem honrar o sim que dissemos a Ele, sustentar a verdade que sai das nossas bocas. Da próxima vez que você prometer qualquer coisa para quem quer que seja, cumpra, sustente. Se você falar, eu vou fazer, faça. Pastor, mas não deu para fazer por motivo de força maior. Ok, a gente entende que há algumas situações que por motivo de força maior a gente não consegue honrar. Normal, não tem condenação. Mas quando você diz sim e é possível você fazer, faça, porque se você não faz, você está demonstrando um caráter que Deus não espera que você tenha. Alguém entendeu o que eu disse aqui nessa noite? Nós precisamos receber esse caráter, irmão. Ou melhor, ter esse caráter formado em nós. Você recebe essa palavra? Fica de pé no seu lugar.